my God, esto va a ser épico, papus. Outubro ou nada. É agora. A hora é agora. Vamos. Levanta. Vamos acordar que hoje eu tenho um monte de coisa legal pra gente falar aqui nesta live. E outubro chegou aí trazendo os ventos da primavera, do desabrochar, do florescer, os pássaros cantando, as flores exuberantes. Isso é o convite para que a gente venha e traga essa exuberância de ser, essa alegria de ser e de viver na nossa vida. E é isso que eu quero convidar você a acessar hoje nesta live. Então, por favor, traga mais pessoas que estão em busca dessa energia, mais pessoas que estão aí cansadas de carregar o peso, as mochilinhas pesadas de tristeza, dor, sofrimento, dificuldade. Vem, gente, vem, vamos lá. Não é difícil, é fácil, está disponível para todos nós, é só a gente começar a escolher. E isso tem a ver com uma longa trajetória que eu venho fazendo com a minha própria vida e que eu só posso compartilhar com vocês aquilo que é o que é da minha experiência pessoal, da minha própria jornada, do meu próprio caminho, aquilo que é verdadeiro em mim. E eu compartilho isso com as pessoas, porque se é possível para mim, é possível para quem mais escolher isso. É possível para todo mundo que escolhe. Então, se você escolhe, é possível. E eu vou te contar. Como é que eu venho criando a minha vida neste lugar de permissão, de confiar que sim, eu posso escolher mais. Sim, eu posso ter mais. Eu posso atualizar mais. Esse mês de outubro começou assim, cheio de sinais de que só vai. Só continua aí abrindo mais espaço de permissão e confia que você tem o universo inteiro na sua retaguarda te apoiando toda vez que você diz sim para você. Toda vez que vem aquele pensamentozinho de que será que eu posso? Para! Você escolhe que isso aconteça de verdade? De verdade? Então você pode. Porque você pode escolher qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Quando eu comecei a minha trajetória com Access Consciousness, isso já faz 7 anos. Eu era uma praticante de barras de Access. Eu encontrei nessas ferramentas algo que trazia mais de mim, que abria meu espaço de permissão, que trazia mais leveza para a minha vida. E eu me dei conta de que estava criando muito mais coisas diferentes na minha vida do que eu já tinha criado antes, num tempo e numa velocidade ainda maior. E eu percebi que se isso estava acontecendo comigo, como seria eu também poder compartilhar isso com mais pessoas? E isso vem de um lugar em mim que desde sempre, eu sempre fui generosa em compartilhar as coisas que eu tenho, as coisas que eu conheço, o meu saber, porque eu de verdade acredito que tem para todo mundo. Eu não tenho apego, sabe? Apego a um conhecimento, my precious. Não posso falar para ninguém porque senão vão roubar a minha ideia. Não existe roubar a sua ideia, não é a sua ideia. São ideias na consciência que nós pegamos, nós tocamos, são convites que estão disponíveis para todas as pessoas. E eu sempre escolhi ser veículo de passagem para isso. E eu faço isso sendo essa força na minha vida. Quando eu conheci Access Consciousness, a primeira frase que eu escutei que me impactou foi: Access Consciousness existe para empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem. Quando eu escutei essa frase, isso me tocou num lugar de uau, eu faço isso. Eu faço naturalmente isso. Eu entrego o meu saber, porque o meu saber é parte de uma consciência muito maior. Eu sou um pontinho de consciência que caminha aqui no mundo. Você
é um pontinho de consciência que caminha aqui no mundo. E o nosso trabalho é movimentar e espalhar mais consciência. Quando essas ferramentas chegaram para mim, eu encontrei algo muito, mas muito rápido e muito prático. E quando eu comecei a usar as ferramentas, isso começou a desencadear mudanças num tempo muito maior do que eu podia imaginar. Foi aí que eu falei, eu escolho entregar isso que eu venho usando na minha vida e que vem funcionando muito para mim, para o maior número possível de pessoas. E o que se requer para isso? Se requeria que eu continuasse os meus estudos e que fizesse mais 2 cursos de barras de Access. Fiz mais 2 cursos de barras de Access, atualizei meu certificado de facilitadora de barras de Access e passei a ensinar isso para mais pessoas. E o que me encanta tanto nessas ferramentas? A facilidade com que elas são entregues, a facilidade com que elas são utilizadas no nosso dia a dia. Barras de Access é uma prática que é acessível a todas as pessoas, não distingue classe social, não distingue raça, gênero, idade, nada. Qualquer pessoa, uma pessoa analfabeta pode aprender a aplicar barras de Access, porque se trata de uma linguagem que todos nós sabemos, a linguagem da energia. Nós somos seres energéticos, nós nos comunicamos energeticamente. Barras de Access é fácil para todas as pessoas porque usa essa linguagem e traz nas práticas recursos simples. Qualquer criança pode aplicar. Foi então que eu falei, uau, que coisa preciosa eu tenho nas minhas mãos que eu posso compartilhar com muito mais pessoas, com qualquer pessoa que esteja pedindo por mais. E de 7 anos pra cá, nossa, mas assim, muita água já rolou. Me tornei facilitadora certificada, continuei meus estudos, fui aprender outras práticas de várias áreas da vida, de dinheiro, trabalho com entidades, trabalho com o corpo, trabalho com relacionamentos. Access tem uma gama de possibilidades e de opções que é gigantesca. E cada vez que eu escolhia mais eu podia atualizar na minha vida. Mais de tudo isso que eu vinha pedindo começava a se apresentar, porque essas ferramentas são rápidas, são práticas. Em 7 anos eu abri uma empresa, uma MEI. Eu abri essa MEI foi em 2020. 2020. Eu não tinha empresa. Eu era dependente, era sócia do meu ex-marido no negócio dele. Entrei como sócia simplesmente para fins burocráticos, né? Então a minha apresentação, né, no ambiente dos negócios era como uma sócia que não tinha papel nenhum. E eu falei, ok, não escolho ser sócia de coisa nenhuma, eu escolho ter o meu negócio. Abri uma MEI. E hoje, 2 de outubro, ontem, eu acabo de abrir mais uma conta bancária, atualizando um novo CNPJ. Agora eu sou uma ME. Por quê? Porque a MEI já não podia mais receber o que eu venho ganhando. Olha que coisa incrível. Imagina uma pessoa ficar feliz porque vai pagar mais impostos. Sim, olhe para esta pessoa, sou eu. Sim, eu fico feliz por poder pagar mais impostos. Pagar mais impostos significa que eu estou recebendo mais. Eu posso investir mais, eu posso arriscar mais, eu posso criar mais. E eu não fico lamentando que eu tenho que, agora eu tenho uma MEI, agora o imposto aumentou. Não, eu falo, eu tenho corpo para isso hoje. Eu criei esse espaço de ser, essa permissão de receber mais. E o que se requer para eu receber mais? Pagar mais impostos? Tô dentro. E assim eu venho criando o meu negócio, assim eu venho criando a minha vida num lugar onde eu passo a incluir mais. E muita gente na área das finanças fala que a primeira coisa quando você está apertado, quando você está com dificuldades financeiras é começar a cortar coisas da sua vida. Eu não.
Pensa uma pessoa que, ao invés de cortar coisas na sua vida, inclui mais. Se eu quero ter mais, eu incluo mais e não menos. E isso eu comecei a perceber que fazia parte de uma programação de sempre me validar por menos, que eu vinha fazendo isso na minha vida. Eu vinha me validando por menos, pela dificuldade, pelo esforço. E eu falei, caraca, todas essas ferramentas aqui me convidam para um espaço de ser que eu até então não sabia que era possível. Me empoderar a saber o que eu sei. Olha que interessante, eu sei. É de um lugar onde eu sei, eu sou a autora, eu sou a criadora da minha vida. Então, ao invés de eu começar a excluir coisas, cortar coisas que me são importantes, preciosas, que me fazem bem, eu comecei a incluir mais coisas. E esse mês, abri outubro, aumentando ainda a capacidade da minha empresa em receber mais. Sim, eu criei esse corpo de receber mais. Eu estou aberta a receber mais. E o que se requer para que eu possa receber mais? E tinha essa questão. A sua empresa, na categoria onde ela está enquadrada, ela tem um teto. É isso que você deseja, Renata? Não. Eu escolho muito mais. Uma MEI só pode receber R$81 mil por ano. E já não atende mais tudo que eu tenho para entregar. Eu escolho receber ainda mais recursos para continuar espalhando tudo isso que eu venho aprendendo com ferramentas de consciência para muito mais pessoas. Porque eu não estou escolhendo isso só para mim. Eu estou escolhendo isso para quem mais escolhe. E eu tenho recursos para entregar. E para que eu possa entregar mais recursos ainda, eu vou pedir por mais recursos. E eu vou me mexer, eu vou me movimentar para criar aí esse espaço onde eu tenha mais permissão de receber. Então, quando eu migro a minha empresa de MEI para ME, eu já abri aí, ó, tô sinalizando para o universo que aqui tem uma pessoa que está escolhendo receber mais, universo. E é neste lugar que a gente vai atualizando e abrindo e ampliando o nosso espaço de permissão. É incluindo mais e não menos. Essa coisa do menos, essa coisa do my precious, é minha criação. Gente, isso é a maior baboseira que implantaram em nós. Isso faz parte de uma programação que nos convida a sempre nos manter com medo, escondidos, escondendo as nossas preciosidades, com medo que alguém vai roubar as nossas ideias. Isso não é real. Isso é programação. E a gente usa barras de Axis para dissolver, para desfazer toda essa programação que teima em manter a gente pequeno. Porque tem para todo mundo. Na natureza, tem recursos para todas as pessoas. E quando vem as pessoas dizerem que nós estamos acabando com os recursos da terra, isso não é verdade. A gente pode melhorar o uso dos recursos? Sim. Mas a gente pode também começar a fazer perguntas, por exemplo, de como é que a gente pode mudar tudo isso. Né? Se você pega aí o pessoal da ciência que estuda o tempo de vida do humano na Terra, é desastroso. Não leiam isso. Isso só vai te levar para um lugar de julgamento do errado de você, ser humano. E quando você se faz de errado, você está se julgando, se diminuindo, se punindo. E isso faz com que você encontre no seu caminho tudo que vem para validar isso que você está escolhendo. Que você tem que ser punido, que você é culpado, que você é errado, que você é um ser humano ruim. Confia na natureza. Confia no que você sabe. Faça perguntas. Como pode melhorar esta situação? E eu não sei se vocês acompanharam as novas notícias a respeito do planeta, mas já existem fungos que surgiram, que não existiam antes, que conseguem transformar plástico. Vocês sabiam disso? Que o planeta criou este recurso para lidar
com o nosso lixo, esse lixo que tem milhares de anos para se decompor, agora diminuiu seu tempo de decomposição porque o planeta criou fungos capazes de acelerar este processo e continuar a manutenção da vida. Olha o que é isso. Existe também aí um novo estudo que aponta que a camada de ozônio do planeta Terra vem se regenerando. Sim, é possível. Quando a gente não compra os pontos de vista de que nós somos destruidores, que nós somos do mal. E a gente vai para as perguntas. Ok, tem isso acontecendo, isso é desastroso. O que mais é possível aqui que nós ainda não consideramos? E você entra num espaço de curiosidade, de acessar mais possibilidades. A sua vibração emite esta frequência de que estamos buscando por soluções que contribuam com todos os seres. E é aí que mora o grande segredo de tudo isso. Não é o que você fala, não é o que você diz, é o que você vibra de verdade no seu ser. E toda essa competição que você sente no campo, isso também é criação. Criação de quê? De separação. Tem aquela frase, né? Juntos somos mais fortes. E quanto nós estamos realmente confiando nisso? Que juntos nós estamos mais fortes. Eu trabalho com ferramentas de Access Consciousness como muitas pessoas trabalham. O meu trabalho com as ferramentas de Access não é melhor e nem pior do que o das outras pessoas que também trabalham com essas ferramentas. Ele traz a minha identidade, ele traz a minha vibração, ele traz a minha força. Isso só torna o meu trabalho diferente dos demais, mas não é melhor e nem pior. Tanto que eu escolho receber de outros facilitadores de Access também. Por quê? Porque eu escolho incluir mais na minha vida. E são várias pessoas incríveis que vêm contribuindo para eu criar muito mais no planeta. Eu assisto classes do Dan Heer, do Gary Douglas, da Juanita, Maurício Rondelli, Alexandra Meza. Gente, é uma infinidade de pessoas que eu escolho para contribuírem com a minha vida. E não tem competição entre nós. Existe algo muito diferente disso e que me convida a acessar ainda mais espaço de ser, que é um espaço de colaboração. Quando eu escolho fazer uma classe com qualquer outro facilitador de Access, o que é que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo receber inspirações, receber outras formas de olhar para essas ferramentas que eu conheço e que eu olho de um jeito e que através do outro eu consigo perceber novas maneiras de poder brincar ainda mais com todas essas ferramentas. E sim, existe espaço para todos nós. Nós nos apoiamos uns aos outros, nós incentivamos que os meus alunos frequentem classes de outros alunos e vice-versa. Por quê? Porque tem para todo mundo. Não existe isso, meu. Não, é nosso. Tá tudo disponível para todos. Não existe competição. Este mundo, ele vem criando cada vez mais espaços de competição para quê? Para que a gente se enfraqueça. Para a gente se manter separado, na constante luta uns com os outros. Isso não é real. Essa é a mentira que a gente vem comprando, que mantém a gente cada vez menor, cada vez mais assustado, cada vez mais com medo. Ai, será que eu posso entregar tudo isso numa live? As pessoas vão usar isso? Vão. Graças, eu posso entregar isso, porque não me falta. Toda vez que eu abro uma live aqui, eu entrego muito. Porque eu tenho muito para entregar. E eu recebo por isso. Eu não estou cobrando aqui pela live. Não tem gente depositando dinheiro na minha conta. Eu estou entregando porque eu tenho muito para compartilhar. Porque sempre chega para mim. E chega de várias maneiras.
falando dos negócios, eu não tenho só um negócio de terapias integrativas, eu tenho negócios com parentalidade, eu tenho negócios com marketing e mídias sociais, eu tenho negócios com beleza, eu tenho vários negócios trabalhando comigo ao mesmo tempo. Isso faz parte de incluir mais na sua vida. E todos os meus negócios, eles não competem por atenção. Não tem um negócio que está brigando com o outro, querendo aparecer mais. Não. Os meus negócios trabalham juntos, um apoia o outro. Quando um está prosperando mais, ele dá subsídios para os outros negócios também poderem aí alavancar mais crescimento. E é assim que eu olho para o mundo, é assim que eu olho para as relações entre todos nós. Nós temos todos os recursos disponíveis para nós, todos. E quanto que a gente fica se agarrando, esse apego, não posso compartilhar, porque se eu compartilhar, outras pessoas também vão saber sobre isso e vão usar isso para criar mais na vida delas. Ótimo! Usem tudo isso que eu entrego aqui, usem. Tá dado, é de presente, porque não me falta nada. Eu tenho recursos em abundância chegando todos os dias na minha vida. E quem me conhece sabe que esse percurso de 7 anos para cá não foi bolinho, não. Eu dei muitas cambalhotas, E cada cambalhota que eu dava me catapultava para um lugar ainda maior. Sabe aquele movimento que às vezes você precisa dar um passinho para trás para dar um impulso de se lançar mais adiante? Sim, todas essas cambalhotas me catapultaram para um lugar ainda maior. E nesse período de 7 anos eu já fiquei sem casa, tive que morar numa pensão, eu fiquei sem os meus filhos, eu fiquei endividada até as tampas. Mas eu sempre confiei que tinha algo nesse movimento, que se eu não julgasse errado, se eu não julgasse as minhas escolhas erradas, eram os movimentos necessários para eu ir ainda mais adiante. Uma confiança de que tem recursos disponíveis. E qual é a força que se requer agora? É dar um passo para trás? Bora puxar a força para subir ainda mais, para dar o salto. Você salta fazendo este movimento. Vai para baixo e pá, explode. E foi assim que eu consegui chegar hoje onde eu tô. E eu vou continuar fazendo esses meus movimentos, sempre incluindo mais. E sem pontos de vista sobre as escolhas que eu fiz no passado, como sendo escolhas erradas ou escolhas ruins. Eram escolhas que estavam disponíveis e eu usei todas elas. E que escolhas novas podem se apresentar para que isso se torne cada dia mais leve, mais fácil, mais fluido. É neste lugar que eu venho criando com as ferramentas de Access Consciousness, que são as ferramentas que eu escolhi por causa da facilidade como elas são entregues às pessoas, onde cada pessoa pode usar isso no seu dia a dia, sem precisar ritualizar, sem precisar passar anos enfiada em estudos e mais estudos. Elas são ferramentas práticas que foram desenhadas, que chegaram nessa realidade hoje, porque o nosso tempo é outro. Nosso tempo é muito mais rápido. As coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. E a Access tem essa facilidade de entregar isso muito rapidamente para todos nós. As barras, por exemplo, eu corro barras, às vezes, sentada assistindo uma série. Eu tô lá, correndo as minhas barras. E cada vez que eu corro as minhas barras, eu vou abrindo espaço para que as minhas limitações comecem a se dissipar. E eu não preciso ficar pensando sobre quais são essas limitações, fazendo todo exercício de julgamento. Não! Eu simplesmente ativo as barras e isso começa a se dar, começa a acontecer de forma energética, com uma naturalidade, com uma facilidade, como eu nunca vi antes na minha vida. Eu criei em 7 anos na minha vida muito mais do que criei
em 40 anos. Por quê? Porque eu tenho recursos que atendem à velocidade dos tempos de hoje. E eu sempre falo isso. Não é desmerecer outras práticas. Volto no que eu comecei falando desde o início da live. É sobre incluir mais. Então, para pessoas que usam outras técnicas da área da psicologia, psicanálise, outras terapias integrativas, constelações, enfim, tem tantas práticas. Access não vem desmerecer nada disso. Vem pedir, olha, você pode me incluir aqui também? Para que isso se torne ainda mais potente, isso que você já faz, isso que é a prática que você gosta. Não se trata de excluir. Para que a gente tenha mais na nossa vida, a gente inclui mais. E essas práticas trazem a possibilidade de você usar tudo que você tem. Lembra da máxima de Access? A Access existe para empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem. Não é a prática que veio salvar todo mundo, é você. E tu também não veio salvar as pessoas. E se você não tiver que salvar ninguém? E se você for a inspiração para que mais pessoas possam acessar mais de si mesmas? Essa é a brincadeira. É com isso que eu estou comprometida. É nisso que eu estou interessada. Quando eu chego aqui e eu proponho e eu te convido para vir a acessar isso. Vem conhecer. Vem usar, vem praticar. Experimenta. É fácil. É muito fácil. Isso está acessível a todas as pessoas. Então, tudo isso, né, que você vem pedindo e que não está acontecendo, peça com verdade. É verdade isso que você quer? Olha que interessante. Eu venho pedindo que eu tenha uma casa própria. Eu não tenho casa própria. Nunca tive na minha vida, desde que eu me conheço por gente. Meus pais não tiveram casa própria. Sempre foi isso que eu conheci como realidade de moradia. E veio recentemente que, uau, como seria leve se eu tivesse uma casa própria. E eu comecei a perguntar para o universo, onde está a minha casa? Me mostra aonde está a minha casa? E quando eu penso na minha casa, quando eu trago isso para o meu mundo, eu consigo sentir aí um espaço de conforto, de elegância. Tem espaço, a minha casa própria, a casa que eu vou comprar, que eu escolho comprar, ela tem espaço, ela tem verde, ela tem jardim. E eu caminhando, né, nas minhas andanças, porque eu ando, meu corpo adora andar. Muitas vezes para ir de um lugar a outro, eu caminho, porque eu tenho prazer em caminhar. E isso me permite observar o mundo, observar as pessoas. Para mim é muito prazeroso fazer esse exercício. E caminhando, né, nessas minhas andanças por aí, eu vi uma placa de imóvel em exposição. A hora que eu vi aquela placa, meu corpo quase me arremessou para dentro da casa. E eu tô pedindo, né? O universo me mostra a casa que eu escolho para ser a minha casa. Gente, a hora que eu entrei nessa casa, a sensação, né, disso que eu venho pedindo, ela se apresentou tão naturalmente. E eu falo, uau, essa casa é uma possibilidade que se apresenta para mim. E aí eu já começo a fazer perguntas. O que se requer para que eu possa ter esta casa? Para que eu possa atualizar os recursos que se requerem para que essa casa venha para mim com facilidade? Olha só, isso vem criando tudo que eu posso entregar hoje no mundo. Tudo isso que eu crio vem deste espaço de encontrar aí no meu caminho isso que me nutre, isso que me traz alegria, entusiasmo, prazer de viver, que me empolga. E sim, eu passei muitos anos da minha vida acreditando que a vida é esforço. E eu criei muito esforço.
Mas muito esforço, tudo era um esforço. E sim, existe um esforço, a gente tem que se movimentar, a gente tem que agir, a gente tem que demandar de nós. Mas não é um esforço custoso, sabe? É o mesmo que você tem vontade de comer um abacaxi. Qual é o esforço de comer um abacaxi? Você tem que descascar o abacaxi. Mas não é um esforço que pesa. É um esforço que te convida a falar: eu vou descascar este abacaxi e eu vou sorver a polpa, porque o meu corpo está pedindo para saborear este abacaxi. E tem um esforço aí, tem uma demanda do meu corpo. E eu vou engajar com isso, eu vou ser essa força. E eu posso olhar para isso e praguejar. E falar: ai, quero tanto comer um abacaxi, mas nossa, tem que descascar um abacaxi. Ai, não tô na disposição. Entende? Tudo tem a ver com aquilo que você deseja de verdade. O que você deseja de verdade, para que você tenha o que você deseja de verdade, não há esforço. Há um compromisso em você demandar de você o que quer que seja para você ter isso. O que aos olhos de outras pessoas pode parecer um esforço surreal, porque não tem a ver com as escolhas delas. Tem a ver com a sua. Quando é a sua escolha legítima e verdadeira, esse esforço se torna uma demanda, um agir, um ser, um estar, uma presença que não tira a sua energia, que te traz mais energia. Eu vou ter isso, eu escolho isso para minha vida. E essa força, ela vem junto com você, ela te nutre, ela te alimenta, ela te enche de energia, de vontade, de prazer. E é assim que a gente vai criando mais e mais na nossa vida. Inclui mais. Na época que eu acreditava que a vida era esforço, eu encontrava todo tipo de desafios, de demandas que me custavam a minha energia, me custavam o meu corpo. Ao longo destes 7 anos trabalhando com essas ferramentas, eu falei, né, que eu dei várias cambalhotas. Por quê? Porque eu tinha ainda muitos pontos de vista a respeito desse esforço, de que se não tiver esforço, se não tiver dor e sofrimento, não está validando que eu posso ter isso. Eu acreditava de verdade nisso e meu corpo me sinalizou com muita clareza, né? Nesses últimos 7 anos, eu criei depressão, eu criei câncer, 2 cânceres no meu corpo. Já se foram. Por quê? Porque toda vez que eu me deparava com o meu corpo sinalizando dor e sofrimento, eu fazia a pergunta: o que é isso que eu estou escolhendo que está me causando dor e sofrimento? O que é isso que o meu corpo está me dizendo, que me mostra que as minhas escolhas ainda estão conectadas a validar o que eu posso ou o que eu não posso ter através da dor e sofrimento? E eu agradecia ao meu corpo, os 2 cânceres que ele me trouxe, e não fiz meu corpo de errado. Eu não fui para o lugar do errado de mim. Nossa, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Não, eu falo, ok, tem isso aqui que apareceu, isso aqui é um aviso, isso aqui é um lembrete. Gratidão, corpo, por sinalizar que requer aqui nessa trajetória que eu venho escolhendo uma mudança de rota. E o corpo faz isso com a gente. Toda dor que o corpo aponta, toda doença que o corpo traz, não é uma punição, é um aviso, é um alerta. Ele está contribuindo com você. E eu comecei a olhar para isso deste lugar. Tudo é contribuição. Um câncer é uma contribuição? Sim. Quando você olha para isso, se relaciona com isso, para buscar e para investigar o que é que você está escolhendo que está causando isso. Porque ao acessar a consciência por detrás, você começa a abrir mais espaço de poder escolher diferente. Escolher algo que nutra o seu corpo. Porque o seu corpo não está a fim de te derrotar, meu bem. O seu corpo está a fim de ter uma vida longeva aqui com você. E quando ele cria estes sinais, ele está sinalizando,
repara aqui nessas escolhas que você está fazendo. Isso aqui não tá legal. Você pode cuidar disso, por favor? O corpo não tá te julgando, não tá te punindo. Ele tá contribuindo com você. E tudo isso começou a aparecer dessa maneira, eu comecei a ter esse olhar para tudo que acontecia na minha vida, desde que eu comecei a incluir a prática das barras de Access. Porque é isso que as barras fazem com a gente. Elas vão removendo pontos de vista, principalmente do errado de nós. E não se trata de buscar o nosso erro. Se trata de nós encontrarmos a nossa expressão de ser que é genuína, que é verdadeira para cada um de nós. Porque tudo aquilo que é verdadeiro para nós é leve. O esforço se torna algo leve, porque ele está coerente, convergindo com as suas escolhas. Se está doendo, se tem muito esforço, se está drenando a sua energia, é outro caminho. E as barras atuam neste lugar. Quando a gente começa a ativar as barras, a gente vai abrindo frequências eletromagnéticas no nosso cérebro que guardam memórias, que guardam destes pontos de vista, lembranças. E às vezes, muitas vezes, tem coisas que nós adotamos, que nós copiamos de outras pessoas, que nós adotamos como nosso, só que não são a nossa verdade. E são essas coisinhas que começam a se desprender e abrir espaço para que a gente acesse esse nosso espaço de ser quem nós somos, que é único. Você tem noção de que não existe nenhuma pessoa igual a você? E que não adianta você ficar usando as fórmulas dos outros para criar a sua vida? Porque com você vai funcionar diferente, de outro jeito? É aí que entra o trabalho das barras de Access. É aí que as barras de Access vão começar a mostrar pra gente caminhos que tem a ver com o que é verdadeiro para você. E o que é verdadeiro para você é só seu. Por isso que eu não tenho medo de entregar o que eu entrego, porque eu entrego deste jeito, que é da minha natureza, que está conectado com quem eu sou. E outras pessoas vão entregar de outras maneiras. E não tem maneira errada de entregar. Eu não preciso ficar com medo de entregar aqui o que eu sei. Não, tem para todo mundo. E isso abre ainda mais o meu espaço de ser, porque generosidade de espírito é um dos elementos que vem criando mais no meu mundo. Sim, eu indico outros facilitadores quando eu percebo que a energia de outros facilitadores para determinadas classes pode contribuir com as pessoas mais do que a minha energia naquele momento. Porque tem para todo mundo. Tem para todo mundo, tem espaço para todos. E que alegria poder indicar outras pessoas. Que alegria saber que existe a cada dia mais e mais pessoas preparadas e escolhendo propagar e abrir espaço de consciência para muito mais pessoas. Uau! Como será o mundo daqui a 10, 15, 20, 30 anos com mais pessoas acessando mais consciência? Imagina isso, você tem noção do que é a gente parar com a competição? Do que é a gente trabalhar com a inclusão de mais possibilidades na nossa vida para todo mundo, de verdade, sem medo de que vai faltar, sem medo de que eu posso ou não entregar, porque se eu entregar talvez não tenha. Não é verdade isso. E esse mês de outubro, eu já abri aí uma empresa nova, uma empresa que tem a capacidade de aumentar ainda mais meu capital, e eu escolho ser o convite para que mais pessoas também possam experimentar isso na sua vida. Eu abri uma classe de barras de Access na semana do saco cheio. Tá de saco cheio? Tá de saco cheio de reclamar? Tá de saco cheio de se esforçar? Tá de saco cheio de arrastar correntes? Tá de saco cheio de acordar desanimado, sem energia? Começa aí a semana do saco cheio. Ó que semana porreta pra gente começar
a virar tudo isso? Começa com um curso de barras de Access. É a minha energia que cria mais para você? Você já está entendendo aí qual é a energia que vibra deste ser. Esta energia conversa com você? Essa energia nutre você? Contribui com você? Você escolhe receber de mim? Eu estou pedindo. Lembra do peça e receberás? Eu estou pedindo. Se a minha energia contribui com você, eu peço que você venha participar dessa classe de barras comigo. Ah, mas você já é facilitador de barra, já tem seu certificado. Não importa. Se eu sou uma contribuição para você, escolha. Eu só precisava fazer 3 cursos de barras de Access para me tornar facilitadora. Eu fiz, me tornei facilitadora. E nem por isso deixei de fazer curso de barras com outros facilitadores. Por quê? Porque eu percebia nos outros facilitadores uma energia que tinha algo ali que me atendia. Eu já fiz 6 classes de barras de Access ao longo de 7 anos, além de todas as outras classes de Access que eu já fiz. Já fiz 6 fundamentos, já fiz 2 classes de escolha por possibilidades, já fiz classe de entidades, já fiz 2 classes de 3 dias de corpo e escolho fazer ainda mais, com muito mais gente, porque se trata de incluir mais e de pedir. Eu peço por mais. Universo, eu peço que você me traga as pessoas que estão na disposição de receber estes recursos de mim, que percebem que a minha energia é uma contribuição para elas. E eu peço mais ainda, eu peço que todos vocês que estão escutando isso aqui sejam as pessoas que vão divulgar isso, que vão generosamente divulgar isso, porque não tem medo de ficar sem. Você que é facilitador, tem os seus alunos, divulga aí para os seus alunos também, para que eles também possam ter aí ainda mais possibilidades. Eles vão ser extremamente gratos pela sua generosidade. É assim que a gente cria o mundo que a gente quer ver daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Não é falando sobre isso, é praticando isso. Eu faço isso constantemente, porque não me falta nada, porque transborda para mim. E quanto mais eu espalho, mais eu recebo. Então hoje eu venho pedir para você, se a minha energia conversa com você, se isso te toca em algum lugar, você nem sabe explicar porquê, mas te traz aí um ar fresco, te convida para um espaço novo de ser, para uma vontade de também poder criar a sua vida de um lugar maior, de um lugar com mais espaço, com mais possibilidades, vem para o curso de barras de Access comigo. Cara, vocês não sabem o que eu entrego numa classe. Eu me divirto entregando os recursos de Access, porque eles são muito fáceis, porque a gente já começa a ver na classe as pessoas sendo chacoalhadas, acessando consciência de coisas que vêm emperrando a vida delas ali, no dia da classe. Porque, como eu falei no início, as ferramentas de Access Consciousness vieram para esta realidade para atender esta velocidade de transformação, porque os tempos de hoje requerem isso. E a consciência trabalha numa velocidade maior que a velocidade da luz. E é sobre isso que a gente está falando. Por que essas mudanças acontecem tão rápido? Porque elas são a consciência atuando na nossa vida. E estes recursos foram criados, chegaram a nós para que a gente possa acessar mais consciência. É disso que se trata. E não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com espiritismo, espiritualidade, nada disso. Não tem a ver com nada disso, tem a ver com você reconhecer que você sabe movimentar a energia e que estes recursos vão trazer para você de volta essa habilidade que você já tem, mas que talvez não esteja usando. É muito simples, é muito fácil. Eu notei que tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. Nossa, eu não lembrava mais desta semana. Semana do saco cheio. Hoje, essa semana uma criança me perguntou, semana do saco cheio? De onde veio isso?
Eu acho, não tenho certeza, acho que a Semana do Saco Cheio veio da galera da faculdade de Direito. Posso estar enganada. Mas foi uma criação muito grandiosa de uma galera que já estava de saco cheio de tanto ficar enfurnada nos livros. E falou, precisamos de um momento de pausa. Tô de saco cheio, vou criar uma semana de folga. E desde então a Semana do Saco Cheio vem sendo adotada, instituída por várias instituições de ensino. Não é feriado nacional, mas já vem sendo tratada como tal. Pérola, você é outra, hein? Que eu tô esperando você nessa classe de barras de axis. Dia 11 de outubro, na Semana do Saco Cheio. Chega de ficar de saco cheio. A não ser que você queira ficar de saco cheio. Continua querendo escolher de saco cheio, carregar peso e arrastar corrente. Tá tudo certo. Não tenho ponto de vista sobre o que as pessoas escolhem. Eu vou ser sempre o convite para mais do que isso. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Nada me para. Eu escolho criar mais. E eu escolho levar um monte de gente comigo. Porque tem espaço para todo mundo. Tem muito mais. Então eu deixo aqui hoje para vocês o convite para que a gente possa soltar o saco cheio. Solta esse saco cheio. Semana do Saco Cheio. Vou começar a Semana do Saco Cheio soltando as minhas limitações e escolhendo mais para minha vida. A Laila falou aqui, algumas vezes quando eu quero ter clareza do que eu quero, botar o nome sobre o nome, minha mente fica confusa. Ótimo você ter trazido isso. A mente fica confusa. Então repara numa coisinha que é interessante. Verdade. A sua consciência é maior do que a sua mente? Faz essa pergunta aí pra você. Verdade, a minha consciência, ela é maior do que a minha mente? Sim ou não? É a primeira coisa que vem. Fala sim e percebe como é que isso se apresenta no seu corpo. Fala não e percebe como isso se apresenta no seu corpo. Se você disse sim e você percebe uma leveza no seu corpo, sim. A sua consciência é maior do que a sua mente. Se você disse não, minha consciência não é maior que a minha mente. Fechou? Contraiu o seu corpo? Pesou? Isso não é verdade. É assim que as ferramentas funcionam. Aqui, agora, imediatamente, você capta o que é consciência, o que é que pode criar mais possibilidades e as mentiras que você vem se contando sobre isso. Quando a gente tem confusão, é porque a nossa mente, em algum lugar, ela não é capaz de dar conta de tudo isso que você já está consciente. Porque a mente é limitada, a mente funciona como um banco de dados, uma programação. Imagina um computador, ele tem uma capacidade de memória. E ele vai cruzar dados, cruzar informações. Ele não tem como ir além disso. É assim que a mente funciona. A mente, ela é um banco de dados. E toda vez que o ser é muito maior que a mente. Toda vez que o ser expande além, a gente sabe que tem algo mais, mas a mente não dá conta de processar, porque ela não tem essa informação gravada aí. E a gente entra num espaço de confusão. Por isso é que a gente começa a aliviar o trabalho da mente usando as ferramentas de consciência. Que elas são muito maiores, elas conseguem abranger muito mais. E como é que a gente faz isso? Através dos recursos que a gente entrega no curso de barras de axis. Através de perguntas, usando o nosso corpo para perceber as possibilidades, usando as ferramentas que vêm junto com o curso, o mantra, o enunciado aclarador. Tudo isso, gente, em um dia vocês acessam, em um dia vocês já começam a usar isso. E desse lugar da mente que só consegue ir até um ponto, você vai abrindo espaço de ser e de criar muito maior do que você sequer possa imaginar com a sua mente. Você tá rindo?
Venha sorrir. Ria, sorria. E seja essa energia da alegria quando você começa a perceber que a sua mente mente. Mas não é porque ela é ruim, não é porque ela é errada, é porque ela é limitada. E a gente não pode mais ficar só usando os recursos mentais. A gente foi treinado para usar só isso. E ok, funcionou durante muito tempo. Só que não está funcionando mais. Por quê? Porque agora se requer uma nova atualização do sistema. Vamos atualizar o sistema? Nossa Senhora, hein? Imagina você ter o banco de dados do universo à sua disposição. O que mais é possível? A aplicação de barras em si mesmo é tão poderoso quanto receber barras? Sim, meu amor. É tão poderoso quanto receber barras. E durante muito tempo eu usava pouco esse recurso da autoaplicação. Por descuido mesmo, sabe? Mas hoje o meu corpo, ele tá tão já trabalhado nessas ferramentas que as minhas barras, às vezes, elas se ativam sozinhas. Eu percebo as barras se ativando. Eu falo, ok, gratidão corpo por você ativar aí o que precisava. Mas isso fui adquirindo essa habilidade conforme eu fui fazendo uso das práticas. Quando você recebe barras de outra pessoa, você vai receber uma energia nova também, né? A energia que essa pessoa, ela é, esse espaço de ser que ela é, também é compartilhado com você. Isso também é muito rico, porque vai ventilar ainda mais possibilidades. Mas não melhor nem pior do que fazer as autoaplicações, né? Escolhe a maneira que é prática e que funciona para você e use. Né? O importante é você fazer acesso a isso, você aprender a fazer isso e usar. E usar é prático. O conhecimento de barras de Access não é teórico, ele é prático. Você realmente vai começar a ver resultados disso à medida que você se dispõe, que você engaja, que você é a força que valida que sim, isso é um recurso que pode mudar a sua vida. E você demanda de você. Não adianta nada só fazer o curso, né? Mais um curso, bonito, parabéns. Ganhou um certificado. Se você não usar isso, não é teórico, é prático. É usar os recursos todos os dias. E eu uso os recursos todos os dias. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Durante meu tempo de sono, eu estou usando estes recursos. E cada vez que eu uso os recursos, eu me torno os recursos. Olha que lindo isso. E me torno cada vez mais a consciência. Porque todos nós somos a consciência. Essa separação, ela foi criada. Nós não estamos separados de tudo e de todos. Nós estamos todos envolvidos em algo muito maior, que é a própria consciência. Nós somos a consciência. E é isso que a Access faz. E a cada dia, conforme você vai usando as práticas, é realmente ir reconhecendo que você é a própria consciência. E não há nada que seja impossível para a consciência. Nada. Nada. E é sobre isso que se trata barras de Access. Eliminar os pontos de vista que nos separam da consciência. Que são todas coisas criadas, que não são reais. Mas são pontos de vista que a gente se agarrou e que ficam limitando a gente de ampliar a nossa capacidade de percepção. É aí que as barras trabalham no nosso campo. Então eu escolho que em outubro eu atualize a maior classe de barras que eu já dei na minha vida. Porque se tem alguém que criou espaço de ser para isso, sou eu. Eu venho criando cada vez mais e eu escolho arrastar comigo, chamar, convidar muito mais gente para acessar mais disso. Eu quero ver muito mais gente vibrando e brilhando desse jeito também. É isso que eu escolho. Só que eu não posso escolher por você. Se eu pudesse, eu escolheria, mas eu não posso. Eu não posso fazer isso por você.
Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é compartilhar o que eu tenho. É você quem escolhe. É você quem cria a sua vida. Não sou eu. Não são as ferramentas de Axis. Eu sou recurso. As ferramentas são recursos. É você quem escolhe atualizar. Quando você se dispõe a experimentar, a praticar, a incluir isso como prática. Você só vai saber a hora que você começar a usar. Não tem como você saber se isso funciona se você não se dispuser a usar isso. Simples assim. Não tem como você saber o que é uma comida doce se você não experimenta uma comida doce. Você pode ler tudo a respeito sobre uma comida doce. Mas até você experimentar e você realmente passar por essa experiência, você não vai saber o que é isso. Tem que experimentar. E barras de Axis é uma coisa que você não consegue entender. Não, você não vai entender barra de Axis. Você vai ser isso. Você vai ser isso que tem a ver com quem você é. Barras de Axis vai trazer mais de você, mais da sua essência. E que talvez você não esteja conseguindo perceber. Se você tem dores, se você está sofrendo, se você tem muito esforço, sua energia está sendo drenada, você não está acessando seu espaço de ser. Você está carregando pontos de vista que não são seus, que não são verdadeiros. E é aí que as barras vão te convidar a soltar isso e se conectar com a sua força novamente. E aí, meu bem, nada pode te parar. Aqui a Pérola falou: Rê, que maravilha te ouvir, obrigada pela entrega. Eu já sei que em breve eu vou estar num curso com você. Eu sei também. Isso faz anos que eu já vi isso acontecendo. Então, minha gente, é isso aí. Se você tiver aí na força de engajar comigo, de ser essa energia, de espalhar o convite para mais pessoas, eu compartilho com você isso. Sim. Se você me indicar uma pessoa para fazer o curso de barras, essa pessoa escolher fazer o curso de barras, eu compartilho isso com você também. Eu faço questão de honrar com dinheiro as pessoas que contribuem comigo. Também, não só com dinheiro. Porque tudo que eu entrego aqui já é muita contribuição para todo mundo. E sim, toda vez que eu entrego mais, eu recebo mais. Como seria você me indicar para alguém? E lá no formulário tem uma pergunta. Se essa classe foi indicada por alguém, me conte quem é essa pessoa. Sim, eu honro as pessoas que estão comigo nessa criação, que não tem medo de compartilhar isso, que não acham que vão ficar sem se eu falar que a Renata tá fazendo a classe de barras, eu vou ficar sem eu dar a classe de barras. Não é assim que funciona. Generosidade de espírito cria muito pra gente. E eu honro cada pessoa que me indica, que indica minhas classes, meus cursos, minhas atividades. Eu honro todas essas pessoas. Então, se você puder compartilhar isso com mais pessoas, receba por isso também, com facilidade, prazer e glória. Entrego, com muita gratidão e com muito prazer, tá bom? Então, gratidão pela participação de vocês. Adoro quando vocês trazem comentários que a gente pode interagir. Como posso ter mais disso, né? E se eu plantei alguma sementinha de possibilidade aí para você, se eu ventilei algum espaço de você encontrar esse lugar gigante que você é, deixe-me saber. Curte a live, faz comentários, compartilha com outras pessoas. Vamos espalhar mais consciência, tá bom? Bom dia para vocês. Um beijo.